E aí, galera, estamos de volta e finalmente nós vamos trabalhar o último tema dessa unidade de História das Ciências Naturais. Vocês já viram aí para trás diversos recortes e hoje eu quero falar assim realmente dos primórdios, porque dentro desses recortes tinha tudo que é tempo aí para trás, né? Mas eu quero tentar resgatar as origens das origens da ciência. E eu vou fazer um retorno muito grande. Eu vou voltar lá para o período Neolítico. Se você não lembra da aula de história, é um período compreendido lá entre 10.000 até 6.000 antes de Cristo. 10.000 a 6.000 antes de Cristo. E ele é considerado o último período da pré-história. Por que eu estou voltando lá? Porque nesse período, alguns avanços foram feitos pela população e eles, assim, de fato estão muito relacionados à química. Lá vou eu puxar a sardinha para o meu lado, sempre, né? Sem a necessidade de que a química existisse. Eles estavam em busca de algum processo interessante, sei lá, qualquer coisa relacionada ao cotidiano deles. E são avanços que hoje a gente fala, oh, tem a ver com a química, mas naquela época, vamos lembrar que a química, mas não existia nem maquete e rascunho de química. Vou citar alguns avanços. Por exemplo, fundição de metais. Fundição, né, é bom lembrar que é a passagem, é a fusão, a passagem do sólido para o líquido. Eles conseguiram fazer isso com o bronze. Vamos lembrar que o bronze é uma liga metálica, tá? Em que ela tem principalmente ali cobre e estanho na sua composição. Mas eles também conseguiram fundir o ferro. Com certeza você já ouviu falar da idade do bronze e a idade do ferro. São períodos históricos. Então tem tudo a ver com esses avanços que eu estou falando. Eles também, lá no período Neolítico, foram responsáveis pela fabricação de vidros e cerâmicas. Não preciso nem falar que são utensílios que têm uma grande praticidade para o seu cotidiano. Então eles estavam interessados nessa praticidade. Eles não queriam saber nada de teórico, o que é átomo, o que é molécula, não interessava. O que interessava para eles é ter algo de útil para o seu cotidiano. Então nisso daí eles descobriram processos de tratamento do couro, extração de corantes, normalmente de fontes vegetais, produção de bebidas fermentadas. Quando você faz a fermentação de uma bebida, normalmente ela vai durar mais. Então, principalmente se você pegar ali uma bebida láctea, ela estraga muito fácil. Mas se você consegue fazer a fermentação, ela vai durar mais. Mas não precisa ser só para bebida láctea. O vinho é uma bebida fermentada, a cerveja é uma bebida fermentada. Olha aqui essa correlação estreita entre ciência e história. A idade da pedra antecedeu a idade do bronze. E a idade do bronze foi sucedida pela idade do ferro. Quer dizer que se eles não conseguissem ou não dominassem as técnicas de fundição de metais, dificilmente a gente ia ter essa ruptura histórica, né? Eles estavam interessados nesses processos porque com certeza tinha alguma aplicação prática para o seu cotidiano. Assim, quando alguém começa a manipular a matéria para extrair dela o melhor, ou seja, extrair algo que seja mais aplicável, é óbvio que algumas indagações vão acabar surgindo. Então, nessa época, já tem alguns caras ali, eu nem vou chamar de cientistas, mas eles já estavam se questionando a respeito da composição da matéria. Mas vamos falar a verdade, eles não estavam interessados na teoria em si. Eles não queriam escrever um compêndio de química, física. Lembrando, química e física não existiam, né? Estou falando, mais uma vez, de 10.000 até 6.000 antes de Cristo, aproximadamente. Na verdade, eles queriam conhecer a matéria só para conseguir extrair propriedades ainda melhores. Vamos ser mais claros agora. Na verdade, quem fazia essa indagação eram os sacerdotes, porque eram basicamente eles que detinham as técnicas para essas manipulações. Então, eram eles que acabavam fazendo as especulações a respeito de tudo aquilo que os cercava. Então, é óbvio que essas primeiras afirmações, essas hipóteses, foram totalmente místicas, né? Então, tinha a ver com os astros,
a ver com deuses, nada muito científico, nada muito racional. Ainda repleto de explicações místicas, sobrenaturais. Mas por que justamente foi no período neolítico que esses avanços começaram a aparecer? A gente tem que entender alguma coisinha aqui. Foi nesse momento que as populações começaram a ser sedentárias. Não é nesse sentido que você está pensando, eu sou muito sedentário, eu fico no sofá o dia inteiro no computador celular. Antigamente as populações eram nômades, saíam rodando por aí, né? Não tinha uma posição fixa. E a partir do momento que eles começaram a se fixar em determinada localidade, foi necessário que eles desenvolvessem a agricultura. A caça continuava, mas a agricultura foi se desenvolvendo. A agricultura, desde sempre, vai ter uma relação ali com as ciências muito estreita, né? Na busca de um fertilizante, mesmo que seja natural, conhecer o ciclo daquela planta e qual é a relação com o ciclo lunar, por exemplo. Então, só disso daí eu já falei de física, química e biologia. Então, ao mesmo tempo que eles começavam a se instalar em posições fixas, começaram a surgir cidades. Né? Então, se tem cidades, começa a ter uma organização de Estado. Então, já começa a ser um clima um pouco mais propício para que haja o desenvolvimento da ciência. Se você sai andando loucamente por aí sem ter um referencial geográfico, dificilmente você vai conseguir desenvolver algo relacionado a processo científico. Então, esse misticismo e essas explicações sobrenaturais só foram abandonadas lá na Grécia Antiga, século 6 a.C., mais ou menos. Os filósofos gregos são importantes porque eles passaram a fazer uso da razão para explicar todos os fenômenos que nos rodeavam. Então as hipóteses eram baseadas em observações e não em suposições aleatórias. Tudo bem que eles não tinham experimentos práticos que nem a gente tem hoje de laboratório, mas já era alguma coisa você observar a natureza e tirar a culpa dos deuses, vamos falar assim. É tudo culpa do Deus, é culpa do astro que está lá em cima. Não, existe uma razão para isso e a gente vai buscar essa razão. Uma coisa interessante dos filósofos gregos é que eles eram meio que absolutistas, né? Ou é tudo ou é nada. Não tem ponderação para esses caras, né? Então, por exemplo, o Tales de Mileto, vamos dar uma atençãozinha especial para ele aqui, porque ele é considerado o primeiro filósofo natural. Lembra das conversas lá atrás? Química, física e biologia não existiam separadamente nessa época. Então, tudo isso era filosofia natural. Ele foi o primeiro cara a tentar conceber essa ideia de elemento químico. Ele considerava que a água seria o elemento fundamental do universo, embora a gente saiba que a água não é um elemento químico, mas sim tem dois elementos químicos na sua composição. Vamos desfazer essa confusão, né? Hoje nós temos uma convenção que é suficiente para desfazer essa confusão. Falei disso no áudio passado. Se tiver confuso, volta lá. Então, para o Tales de Mileto, tudo é água. Toda a diversidade de matéria é alguma variação, mas que vem de um elemento primordial, que é a água. Só uma explicação, por que a água? Bom, ele morava no litoral, para onde ele olhava, ele via água, água e água. Né? Então, era mais do que previsível ele achar que tudo era formado de água. Aí veio Anaxímenes, tudo é ar, Heráclito, tudo é fogo, Xenófanes, tudo é terra, e assim por diante. Esses caras eram radicais. Isso é uma característica bem importante dos filósofos gregos.